temos hoje? Hoje é o dia que havíamos prometido que vamos indicar as medidas para os primeiros 100 dias de governação deste mandato. Este mandato tem duas coisas. Há um candidato ou um presidente que foi eleito pelo povo, que tomou posse no dia 9 de janeiro, num espaço aberto, no aeroporto de Moçambique, no Estrela Vermelha, com mais de 35 mil pessoas no espaço aberto, sem nenhum tipo de restrição, sem convites prévios. E depois, no dia 15 de janeiro, há um outro presidente, que é o presidente da Comissão Nacional de Eleições, que é o presidente da UIR, que é o presidente dos baleamentos, que é o presidente das matanças, que é o presidente das valas comuns, que é o presidente das detenções ilegais, que esse presidente tomou posse numa tenda fechada, em que o povo era proibido de se aproximar, o povo era baleado, e se vocês se recordarem, foi uma tomada de posse sangrenta, olhando para alguns jornais internacionais, como classificaram essa tomada de posse. Estes 100 dias de que a gente quer aqui falar representam o quê? Hoje, dia 17 de janeiro, é o primeiro dia, até o dia 27 de abril, vamos ter 100 dias destas medidas da governação desta primeira etapa. Hoje, curiosamente, é o meu aniversário. Então, você que está em casa pode me parabenizar, não é? Demoraram-se. Manda mais mensagens, manda parabéns para o presidente do povo, que eu agradeço e fico muito feliz para você também estar feliz por mais um ano de vida. Faço 51 anos de idade exatamente hoje. E preferi, em vez de estar em festa, estar a cortar bolo, estar a passear, eu preferi estar hoje a trabalhar para o meu povo. Preferi hoje estar a carregar a cruz que vai me possibilitar contribuir cada vez melhor para este país. Caros amigos, antes de entrarmos nas medidas propriamente ditas, você está atento? Você está aí em casa, você está atento? Está preparado para a gente entrar nas medidas? Você está mesmo preparado para entrarmos nas medidas? Ok, então primeiro, abre muito bem os seus olhos, os teus ouvidos, abre muito bem, porque vamos falar de coisas muito importantes hoje, muito interessantes. Mas antes de nós entrarmos nas medidas, eu queria colocar algumas questões prévias. Questões prévias são mais ou menos 4 questões prévias que eu, Venâncio Mondlane, o povo moçambicano, é Moçambique na diáspora e também os nossos parceiros africanos, europeus, americanos, internacionais, querem que isso aconteça em Moçambique. Primeiro, antes de mais nada, as pessoas exigem paz, tranquilidade imediata para Moçambique. Isto é fundamental. Depois falaremos de tudo o resto. Mas isto é fundamental. Antes de eu falar disto, deixa-me só fazer alguns breves comentários. Depois daquela tomada de posse sangrenta, que toda a gente sabe que naquele dia houve uma tomada de posse, mas o povo estava sendo assassinado. Valas comuns estavam a ser descobertas. Pessoas estavam a ser detidas ilegalmente sem nenhuma justificativa. O presidente da UIR, o presidente das matanças, das valas comuns, este presidente esteve orientando, não sei se orientou, ou convocou, ou promoveu, porque eu não lhe conheço de forma nenhuma, com nenhuma habilidade, nenhuma qualificação na fé cristã, mas sei que esteve num culto interreligioso. A gente, quando vai para um culto, a gente parte do princípio que a palavra de Deus, a questão fundamental da palavra de Deus, é o amor, é a tolerância, é a paz, é a justiça. Ficamos admirados por saber que, afinal de contas, no tal culto interreligioso, apareceu lá um pastor que disse que a reconciliação não era só apenas pregar a reconciliação, não era apenas falar de revelações sobre a reconciliação. A reconciliação para este pastor significa também aqueles que roubaram os votos arrependerem-se e devolverem os votos ao povo. Vejam só,
num culto religioso, um pastor diz isto, o pastor é detido. Levam o pastor à cela. Então estão a ver as primeiras medidas deste governo ilegítimo, deste governo ilegal, deste governo, digamos assim, da UIR. Este governo da UIR já deteve uma pessoa no primeiro culto interreligioso que fez, deteve um pastor. Pura e simplesmente o pastor estava a dizer a verdade e dizia que não haveria de haver nenhuma reconciliação num culto daqueles. Quando aqueles que roubaram estavam a evocar a palavra de Deus sem se arrepender e devolver o que roubaram. Ponto número 2. O meu assessor, o meu amigo, o assessor de relações públicas, o meu porta-voz, foi ao mercado do peixe, foi recebido de forma festiva, digamos, efusiva, com muito calor lá das senhoras. E vejam só, este governo da UIR, o que fez? Mandou cortar corrente elétrica durante 3 dias ao mercado do peixe, pura e simplesmente porque receberam alguém supostamente da oposição com cânticos, com abraços, com beijinhos. Então, é este governo da UIR que já começou a mostrar o que realmente ele é especializado. Vejam só a nossa irmã Vanilda, no próprio dia da tomada de posse, agredida violentamente por um agente da UIR, um comandante de uma subunidade da UIR. Essas imagens tornaram-se virais, estão a correr pelo mundo. Uma simples vendedora ambulante que está ali para alimentar os seus filhos e a sua família é recebida com uma agressão brutal e violenta por este governo da UIR. Felicito uma pequena televisão que teve uma iniciativa de fazer uma coleta de fundos e entregar a nossa mana Vanilda. Um forte beijo também para Vanilda e Deus está contigo. O que te violentou, o que te agrediu daquela forma, a justiça divina vai tratar dele. Outra questão que eu acho também que é importante, que toda a gente também notou, eu acho que ficou evidente para todo mundo, é que o programa de governação que foi apresentado foi um programa copiado a partir do meu manifesto, foi um programa copiado a partir das minhas intervenções nos últimos 3, 4 anos. Aquilo que nós chamamos a arte de cabular. Portanto, há uma arte que este governo da UIR, que este governo da CNE, que este governo das valas comuns tem, é pelo menos saber cabular muito bem. O único problema é que se eu perguntar a ele como é que ele vai requalificar as competências dos vice-ministros que vai retirar, de certeza que não saberá, né? De certeza que não sabe. Vocês, como sabem, o clone ou o fake nunca pode ser igual ao original, né? Muito bem, essas são algumas questões prévias que eu queria colocar para vocês, mas também dizer uma coisa, que fique claro para todo mundo tem que ficar claro em relação a isto. Esta luta, estas manifestações, esta batalha, já não é um problema do Venâncio Mondlane. Já não é um problema exclusivamente, digamos assim, eleitoral. Esta questão já é uma luta do povo. O próprio povo já assumiu que esta luta pertence ao povo. É a primeira vez que nós vamos ter eleições em Moçambique e que o problema eleitoral passa a ser uma agenda política nacional. Então nós já temos uma agenda política e o nosso povo demonstrou um nível de patriotismo, de civismo, de consciência de direitos humanos muito elevado. Então nós tivemos também alguns ganhos. Para além da brutalidade policial, os mortos, os detidos que todo mundo conhece, nós tivemos alguns ganhos durante essas manifestações. Porque algumas pessoas perguntam, mas estas manifestações trouxeram o quê? Primeiro, queria dizer que as manifestações trouxeram uma coisa importante, que é a consciência de cada moçambicano que o país é nosso. Todo mundo hoje, até os nossos próprios adversários, às vezes se enganam um pouco e dizem, este país é nosso, depois põem a mão na boca, mas já disseram. Significa que todo moçambicano hoje já tem consciência que este país lhe pertence, que tem direitos sobre este país,
que este país não pertence a um grupinho, que este país não pertence a um partido, que este país não pertence a uma gangue, a uma família. Não, o país é de todos nós, isso foi um grande ganho. Outra coisa importante é que as comunidades que estão à volta dos locais onde nós temos a grande indústria em Moçambique, onde nós temos as mineradoras, temos a grande indústria do gás, do petróleo, dos diamantes, do ouro e de outros metais, ganharam consciência que os governos distritais deste governo da UIR pura e simplesmente andaram roubando o povo ao longo destes 50 anos. E as comunidades agora já estão a negociar acordos, chamados já ADLs, são acordos de desenvolvimento local, diretamente com as empresas. Como aconteceu em Açoro, vocês sabem que hoje há um contrato assinado entre a Sasol e também a comunidade de Inhassoro, avaliado em cerca de 40 milhões de dólares para os projetos que a comunidade definiu. Não os projetos definidos pelo governo da UIR, pelo partido da UIR, mas definidos pela própria comunidade. Portanto, isto é uma coisa única, nunca aconteceu antes. Topuito também tentou-se fazer mais ou menos em Nampula um ensaio disto. Então aí temos mais um ganho dessas manifestações. Tivemos 3 meses em que a população não pagou portagens. Sobretudo essas portagens ilegais, que são montadas só para meter dinheiro no bolso de alguns. Essas portagens cujas estradas estão esburacadas, mas têm portagens. Pelo menos 3 meses a população não pagou essas mesmas portagens. Durante 3 meses também, os nossos operadores chamados comércio fronteiriço, ou mocaristas, também não pagaram direitos absurdos nas fronteiras para trazer produtos básicos para os moçambicanos. Outra coisa importante é que também, pela primeira vez, foram movidos processos no Tribunal Penal Internacional contra pessoas que se dizem dirigentes, que controlam as forças de defesa e segurança, que estão a cometer um genocídio em Moçambique. Estão a cometer crimes contra a humanidade em Moçambique. Já tem vários processos no Tribunal Penal Internacional. Também foi uma forma de dizer que pela primeira vez Moçambique se projetou e foi conhecido no mundo por estas manifestações. Todos os jornais e televisões das maiores do mundo, neste momento, têm as suas atenções voltadas para Moçambique. Ainda que nesta sala também tem jornalistas da New York Times. Portanto, isto é um privilégio que o país está a ter de estar nos holofotes do mundo por causa da consciência cívica do seu povo. Por causa de um povo que sabe muito bem o que quer e que diz que o país é dele. E hoje o mundo está a olhar para Moçambique. Acima de tudo, talvez a coisa mais importante, a união dos moçambicanos. Pela primeira vez, ficamos 3 meses de mãos dadas a cantar o hino nacional. Ficamos 3 meses de mãos dadas a cantar o hino da África. Ficamos 3 meses de mãos dadas a orar juntos pelas famílias que perderam os seus parentes. Nunca aconteceu isso em toda a história deste país. Pelo contrário, porque o governo da UIR sempre procurou dividir os moçambicanos. Dividir os moçambicanos com tribalismo, com regionalismo, com segregação, com partidarismos e não sei quantos mais ismos. Mas desta vez o povo soube dar resposta e o povo mostrou que está unido, que o povo mostrou que é um povo que tem consciência de que uma vez unidos somos mais fortes e vamos muito mais longe. Bom, estas são algumas questões, os comentários prévios que eu queria fazer antes de falar das medidas. Você ainda está comigo? Bom, quem está a chegar agora, partilha a live para 30 grupos, mas também reforça os teus megas aí, porque vamos falar de coisas muito interessantes, que não acontecem no meio da nossa live, de repente você fica sem megas ou fica sem carga ou qualquer coisa parecida. Então agora, aproveita este minuto que estou a fazer algum comentário para você reforçar os megas no seu telefone, porque agora vamos falar das medidas. Quais são as medidas que nós determinamos? Okay? Porque estou investido, tomei posse, fiz um juramento público. Então, tenho toda a legitimidade
para dizer o que Moçambique precisa nos primeiros 100 dias. Bom, sou candidato da UIR, estou a ver, parece que está atento. A minha produção diz que de vez em quando ele entra e sai, né? Mas não tenha problema, fica de vez, né? Não é vergonha nenhuma. Toda a gente sabe que você tem tomado muitas notas daquilo que normalmente eu tenho feito nas lives. Não é vergonha nenhuma. Continua, também não precisa sair. Fica atento, vou-te dar tempo para pegar o bloco de notas e caneta para poder copiar e poder obedecer, pôr isto a funcionar. Bom, primeira medida, número 1, para os próximos 100 dias. Temos que parar em Moçambique com toda a violência. Isto é um imperativo, uma exigência para se parar com toda a violência contra a população. Temos que parar com todo o genocídio silencioso que está acontecendo em Moçambique. Vocês sabem que neste momento está a haver raptos, está a haver sequestros, está a haver valas comuns como se forem encontradas em Tete e Macanga, de pessoas só porque não concordam com o governo da UIR, estão a ser assassinadas, estão a ser sequestradas, como aconteceu muito recentemente com o nosso irmão Chisale, que também foi sequestrado e foi depois assassinado. E estamos a ter muitos casos desses de assassinatos. É preciso, exigimos que nestes primeiros 3 meses, nestes 100 dias, toda a violência contra a população deve cessar. Deve cessar toda a violência contra a população, deve acabar com todo o genocídio silencioso deste governo da UIR. Ponto número 2. A libertação incondicional de todos os cerca de 4.000 moçambicanos com cidadãos nossos que estão detidos no âmbito das manifestações, sem nenhuma justificação, sem culpa formada, muitos deles até sem processo. É preciso, nestes 100 dias, devem ser todos eles libertos de forma incondicional. Não precisamos de nenhuma lei da amnistia, porque eles não foram condenados, eles não tiveram nenhum processo que passou pelo tribunal, pura e simplesmente estão detidos ilegalmente há mais de 3 meses. Devem ser libertos incondicionalmente nos próximos 100 dias. Outro ponto. Todos que foram feridos, todos aqueles que alguns são deficientes de forma temporária ou de forma definitiva, por causa da brutalidade do governo da UIR, pela brutalidade das forças de defesa e segurança, essas pessoas devem ter acesso à assistência médica e medicamentosa gratuita nas unidades sanitárias públicas de Moçambique. A quarta medida. É preciso que nestes 100 dias haja compensação financeira para todas as famílias que perderam os seus parentes assassinados pela UIR e assassinados por estes líderes que passam a vida a viver como abutres, passam a vida a viver como hienas que se alimentam do sangue do povo. Portanto, é preciso que haja compensação financeira até 200.000 meticais por cada família que perdeu alguém que foi assassinado pela UIR. Quinta medida. Nós fizemos o inquérito na nossa página para saber o que o povo achava sobre as portagens. Das centenas de milhares de respostas que foram dadas, levaram-nos a determinar esta medida. A extensão do não pagamento das portagens por mais 3 meses, até dia 27 de abril de 2025, acesso livre a todas as portagens de Moçambique. E as portagens que estão nas estradas que estão esburacadas em más condições, essas portagens devem ser removidas durante estes 100 dias. E só voltaremos a pagar as portagens quando as estradas, primeiro, forem reabilitadas, todas elas, estará confirmado de que é uma reabilitação que vai durar.